Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos. É muito bom ter você sempre por aqui. Ai, 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 esse tal do Miroski pra lá, Miroski pra cá, que a nossa vida aqui nos municípios desde 2017, 2019 jamais foi a mesma. Quem não ouve comentários como esse de organizações, né, que tiveram que se adaptar à nova lei do Miroski, principalmente aquelas que recebem diretamente verbas do governo, seja ele na esfera municipal, federal ou estadual. O Miroski, como nós bem sabemos, é o marco regulatório das organizações da sociedade civil, porque ele foi criado com o objetivo de fiscalizar melhor as organizações da sociedade civil, visando a maior transparência no meio das verbas que existem repassadas pelo governo federal. O terceiro setor é algo que se expandiu muito, cresceu muito, principalmente na década de 90 aqui no Brasil o negócio se expandiu e agora também tem se expandido muito, crescido muito. O que a gente precisa entender é que esse crescimento tem que ser saudável e transparente, né? E infelizmente, quando se trata de recursos financeiros, de dinheiro, infelizmente até mesmo as próprias organizações às vezes acabam se perdendo na gestão dele. Então, com isso surge o marco regulatório, com esse viés de fiscalizar totalmente as organizações. Então, é uma lei do ano de 2014 e 2015, é uma lei federal, então, e que foi iniciada, né, nos municípios entre 2017 e 2019. E eu me lembro, gente, que quando a gente estava para iniciar, implementar essa lei aqui em Guarulhos, né, município de Guarulhos, região que eu faço parte, era um desespero total, né? A gente recebia a verba do governo via FUNCAD, e eu me lembro que a gente lia e relia essa lei várias e várias vezes. Nós chamamos advogados para conversar com a governança da organização. Nós trabalhamos em rede, trazendo advogados para falar sobre a legislação, porque era um momento de muita tensão e mudança na vida das organizações, né? E a gente não conseguia compreender a lei, porque a lei a gente lia e não conseguia interpretar. E não conseguia interpretar por diversas razões, né? Primeiro, por falta do conhecimento técnico mesmo, da terminologia jurídica, né? A gente não é advogado. Então, tinha sempre a ajuda de um advogado, de contadores, e a gente quer agradecer aqui a todos aqueles que passaram e puderam fazer isso com a organização, com a gente, com a rede, para a gente conseguir compreender. Em segundo, porque era um momento tenso mesmo. A gente estava todo mundo preocupado, né, com essas mudanças que aconteceriam. Era algo muito novo. Nem o governo sabia direito entender a lei. Como talvez até hoje muitas pessoas não consigam entender. Quem está aí na máquina pública gerindo aí não consegue entender a lei e colocar em prática, entendeu? Então todo esse ambiente foi trazendo um clima de muito estresse, né? Muito cansativo, exaustivo para a gente. Bom, a organização que eu faço parte não deu continuidade com o recebimento de verbas públicas, mas eu procuro e tenho procurado acompanhar organizações que recebem verbas públicas, e o que elas dizem é que realmente a organização, junto com a verba que recebe do governo, tem que ter cada vez mais transparência e seriedade na questão do gerenciamento e prestação de conta das receitas que são enviadas, né? Ou seja, o governo ele faz um termo de colaboração com a organização para que ela execute aquilo que o governo não tem braços e não está conseguindo executar. Sejam eles nas esferas sociais, ambientais, culturais, de meio ambiente, enfim, que seja. Desde que seja pertencente a uma organização da sociedade civil, por meio do termo de colaboração, ou termo de fomento que a organização pode oferecer uma proposta para o governo, não necessariamente ser remunerado ou não por isso, receber por isso, e executar alguma ação que possa causar impacto numa determinada situação. Tudo isso via projeto, os projetos mantêm-se e continuam, agora numa outra estrutura de projeto totalmente embasado pela lei, norteado pela lei. Tudo isso é publicado no Diário Oficial e as organizações interessadas em participarem, elas vão se credenciar e ao se credenciarem tem o chamamento. E aí o chamamento para esse termo de colaboração há uma participação. E sendo aprovada, aí tem a execução com as suas milhares de regras que devem ser
elaboradas, mas dentre elas que uma organização não pode se envolver com o movimento partidário, que uma organização ela pode ter isenção de tarifas bancárias quando recebe a verba, eu já falei sobre isso aqui, mas que a organização também tem que publicar, né, anualmente seus balanços, que a organização tem que ter uma diretoria que compreenda o que cada um vai fazer, né, de gestão, porque vai ter aquela análise muito mais afiada em relação às visitas de monitoramento aí que acontece dentro das organizações. E tudo isso visando o quê? Visando a transparência, porque infelizmente, por causa de algumas, todas as organizações acabam sendo prejudicadas. Então, para que não haja nenhum tipo de sabotagem, embora infelizmente algumas pessoas tentem fazer, o Miroski vem com esse viés aí de desmascarar e de trazer seriedade ao trabalho. Bom, quando a gente fala em ai, é porque são dores, né? São dores que trazem para a organização, mas a partir do momento que a organização ela aprende a trabalhar de maneira transparência, isso não se torna um peso, se torna uma clareza, entendeu? Então, e entendendo também que a verba governamental não pode ser majoritária, como também uma verba empresarial não pode ter, como também o produto social não pode ter, a gente tem que sempre diversificar as receitas para não prejudicar a organização. Mas para a gente fechar aqui falando do Miroski, por que estou fazendo esse vídeo, refazendo e falando novamente sobre esse assunto? Porque nós iniciamos aqui no município, né, especificamente em Guarulhos, né, os municípios talvez demoraram mais tempo, ou chegaram antes, né, entre 2017 e 2019, porque é um tempo para a gente parar para avaliar, né, então assim, eu sou de uma organização que não recebe verba do governo, mas tem organizações que recebem. E aí algumas falam, em partes melhorou, em partes nós somente aumentou a parte burocrática, né, então, assim, queria que você comentasse aí embaixo o que você acha do Miroski, se você recebe verba pública ou não, ou se você é uma organização que ainda está em fase de montagem, de planejamento, se você pensa em ter verba pública ou não, se pensa em ter porquê, se pensa em não ter porquê. Compartilha com a gente aqui. Na verdade, para a gente fazer uma avaliação aí de ver a efetividade do Miroski na vida das organizações, principalmente aquelas que recebem verba pública. Nas que não recebem, que é o meu caso, eu acho que o Miroski, sei que o Miroski tem muito a acrescentar. Muitas das coisas que nós não temos verba com o governo, nós já executamos, como a questão da transparência, como a questão do balanço, como a questão da diretoria, adequamos o nosso estatuto conforme o Miroski, que isso é muito importante, né? E repensar sempre nele, pelo menos a cada 5, 2 anos, não esperar 10, 15 anos para reformar o estatuto, porque aí ele vai estar alinhado. E a mudança das terminologias, né? De ONG para OSC, de termo de parceria para termo de colaboração, termo de fomento, enfim. Essas coisas são importantes para trazer essa conversa atualizada dentro do terceiro setor. Então, apesar do Miroski, vamos procurar viver também de forma que a gente consiga superá-lo, né? Não é um bicho de 7 cabeças, acho que deu para a gente ver isso. Claro, demanda muito mais burocracia, mas que a gente vai exercendo e fazendo a organização crescer, sempre com gestão e com transparência. Se liga na dica, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau.